O Beijo da Mulher-Aranha, versão 2025, versão musical, versão Jennifer Lopez, né, que é o grande chamariz desse filme, né, quem se dedica a fazer as suas campanhas para premiações, para ser indicada ao Globo de Ouro, para ser indicada ao Oscar, que tem uma equipe própria para fazer as suas campanhas e que chama atenção aqui como essa Mulher-Aranha nessa versão. É o novo filme dirigido pelo Bill Condon, que eu confesso que é um diretor que eu não gosto muito assim, né? Diretor que fez 2 filmes da franquia Crepúsculo, né? Se eu não me engano, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2, que fez Dreamgirls também, né? Que é um musical que, inclusive, na época teve indicações ao Oscar e tal, mas que eu acho meio qualquer coisa. E o Beijo da Mulher-Aranha aqui, confesso que eu acho um filme bem fraco em muitos sentidos, que eu vou abordar bastante aqui com vocês. Não gosto mesmo, entendo quem gostou, tem o seu apelo principalmente para fãs de musical. Eu sou um fã de musical, eu gosto muito do gênero, mas esse daqui para mim é cheio de muitos problemas, desde a ideia inicial até a sua execução. Mas antes de mais nada, vamos fazer essa configuração total, né? A gente tem o livro de 75, a gente tem o filme de 85 inspirado no livro, aí na década de 90 a gente tem o musical inspirado também no livro, e agora a gente tem a versão filme musical inspirada no musical que é inspirada no livro, né? Então essa ideia de fazer o Beijo da Mulher-Aranha versão musical não é uma ideia nova, não é uma ideia original para o cinema, e sim uma adaptação do musical, que é uma adaptação do livro que, por consequência, tinha originado o filme lá de 85, que eu já adianto que é um filme que eu gosto bastante, que eu acho muito, mas muito melhor do que esse daqui. Claro, a história em si ela é parecida, a execução bastante distante, apesar de falar sobre as mesmas coisas até certo ponto, mas que para mim esse distanciamento histórico também é algo que é muito relevante da gente abordar, né? A abordagem do filme de 85 faz muito sentido naquele período. A abordagem do filme de 2025, pegando aquela mesma história da década de 70, não faz nenhum sentido para ser abordada nesse momento, principalmente da forma como o Bill Condon escolhe conduzir o seu filme. Um filme que, como eu falei, não gostei praticamente nada disso. Então aqui em Beijo da Mulher-Aranha, no filme do Babenco, ele construía muito bem essa ideia de um subtexto, de uma história contada ali dentro daquela cela, daqueles 2 presos, né? Um preso político, o outro usado como uma espécie de um possível X9, mas que é alguém que é mal visto pelo regime também, por não ser aceito naquela sociedade e tudo mais, e a partir dali se propõe uma espécie de fuga para aquele momento cruel da história, né? Lá no filme de 85, e aqui eles vão usar isso como a espécie do filme dentro do filme, lá no filme de 85 eles não falam exatamente onde se passa aquilo, né? Então é aquele momento de muitas ditaduras na América Latina impulsionadas pelos Estados Unidos, financiadas pelos Estados Unidos muitas vezes, e ali a gente vê que são aqueles presos políticos em um país imaginário, entre aspas, poderia ser Brasil, poderia ser Argentina, poderia ser outros lugares, mas que nunca é dito exatamente. O que eles já mudam aqui para falar que é a Argentina em si, e aí eles dão um aspecto real, né, histórico, que não combina com o restante do filme, né? Então eles querem falar seriamente sobre os presos políticos, sobre a ditadura argentina no início e no final. Mas o filme, ele não tem nada dessa seriedade, ele não tem nada dessa historicidade, ele é uma coisa completamente diferente que, muito pelo contrário, vai muito mais para um lado lúdico, para um lado fantasioso, para um lado espalhafatoso. Então, essa tentativa de conectar história, por isso que eu falo que o filme de 85 faz muito mais sentido ele ser feito naquela época, né? Essa história ser contada naquela época. Nos dias de hoje parece quase que um fetiche da ditadura apenas como base para essa história ser contada dessa forma. Isso já me incomoda bastante aqui em Um Beijo da Mulher-Aranha, mas definitivamente não é o único incômodo que eu vou ter, né? O filme ele parece um grande pastiche, digamos assim, né? Então ele vai pegar os musicais clássicos e não vai fazer nada com eles, basicamente, a não ser tentar reencená-los de uma forma de homenagem apenas, de um fetiche mesmo, quase, nessa história de um filme dentro do filme que vai se construir aqui. Inclusive com a Jennifer Lopez tendo uma caracterização nesse filme dentro do filme, que é uma espécie de Marilyn Monroe latina, né? E o filme, ele deixa isso bem claro quando ele fala, tudo é verbalizado aqui no filme, né? Não tem, se lá no anterior tinha subtextos, né? Era um filme
com certa maturidade o filme do Babenco. Aqui não. Aqui é bem um filme desse momento de redes sociais onde tudo precisa ser explicado. Todos os subtextos precisam ser explicados, a ponto de falar, ela é uma latina, Hollywood tentou transformá-la em americana, Hollywood tentou tirar essa latinidade dela, mas nunca conseguiu, né? Então ela tem essa caracterização de Marilyn Monroe, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem latina. E aí essa visão do latino aqui, que, enfim, essa visão do latino do Bill Condon, que é basicamente a pessoa sexy que dança e que todo mundo quer pegar ela, é basicamente isso que o filme vai fazer. Inclusive a Jennifer Lopez tá bem no filme, né? Eu acho que ela se sai bem. E o Bill Condon, ele sabe encenar essas cenas musicais, né? Então ele sabe encenar, não é alguém aleatório que não sabe fazer musical, não. Ele sabe encenar essas cenas coloridas, com muitos personagens, com muitos movimentos. As danças, né, são muito bem coreografadas e tudo mais. Mas é aquilo, tudo isso é muito bem feitinho, a partir de uma fórmula apenas de replicar aquilo que foi feito nos musicais clássicos, né? Então, quando o filme entra nesse filme dentro do filme, tudo precisa ser extremamente artificial, tudo precisa ser claramente um filme de estúdio, como eram os filmes de estúdio, os musicais de estúdio da década de 30, de 40, de 50, que eram muito, muito populares em Hollywood. Então tem a cena na floresta, a floresta precisa parecer toda de plástico, com uma iluminação artificial, porque assim vai remeter àqueles filmes, né? Então é um filme que ele não tem muita personalidade em nada, né? Ele tá se explicando o tempo inteiro, ou ele tá fetichizando com as ditaduras, com tudo isso que aconteceu na América Latina, quando aqui claramente não há uma proximidade com aquele material, apesar dele colocar vários latinos ou personagens que falam espanhol no filme, como a Jennifer Lopez e o Diego Luna, ou mesmo o protagonista aqui, que é o Tonatiuh, que faz um bom trabalho, né? Acho que os atores estão todos bem dentro dessa lógica geral, eles são os menores e dos culpados aqui dentro, mas é isso. Ou é o pastiche, ou é a fetichização, e o filme ele vai funcionar melhor por uma boa parte quando ele realmente foca nesses dois personagens ali na prisão, na interação deles. Ainda que, mais uma vez, aqui tudo precise ser super mastigadinho, né? Então, o filme, ele vai meio que tirar sarro dele mesmo, mas ele não vai fazer nada com isso, né? Então, quando ele assume a artificialidade daquele filme dentro do filme, que é aquele personagem meio que tá mudando a história, ele fala, aqui é uma história que acontece na América do Sul, pode ser Brasil, pode ser Argentina, mas o filme, ele é super hollywoodiano. É quase como o Bill Condon querendo criar uma defesa, né? Essa lógica bem atual de filme que parece filme feito de PR, né? O filme que faz já pra se defender de possíveis críticas. É quase que ele falando, olha, eu vou fazer um filme sobre a ditadura, Brasil, Argentina ou América Latina como um todo nesse período, mas vai ser um filme bem hollywoodiano, falado em inglês e tudo mais. Então, é bobo, é infantil, é meio idiota, né? Os diálogos como um todo, quando eles tentam criar esse duplo sentido se explicando, é quase sempre muito bobo. Quando eles reconhecem a presença de um filme dentro de um filme, ou falam sobre o próprio filme que está sendo feito, é sempre tudo meio tosco, assim, é meio infantil mesmo, não tem nenhuma personalidade, não tem nenhuma maturidade ao trabalhar com esses temas. O que o Babenco fez muito bem. O filme do Babenco todo mundo falava inglês também, isso daí não é o problema em si, né? Não é o problema ser um filme exatamente... O do Babenco também é um filme que muita gente encara, filme brasileiro e tudo mais, é um filme de Hollywood, foi indicado ao Oscar no período. O problema não está aí, né? O problema tá que aqui o Bill Condon, ele parece que ele não monta um filme em si, ele já monta um filme pra se defender de todas as possíveis críticas que ele vai sofrer. E o filme fica meio nesse lugar apenas do fetiche, do fetiche, do fetiche, do fetiche, do fetiche, e não tem personalidade nenhuma. A única coisa que ele consegue construir, como eu disse, é essa relação dos dois personagens até boa parte, até que ele meio que vai ter uma ruptura que os personagens vão, principalmente o personagem do Diego Luna, ele meio que vira outra coisa do nada, tem umas cenas meio bizarras, uma cena envolvendo cocô, digamos assim, que é completamente aleatória só pra ser bizarrinha, assim. Então, tudo é muito mal conduzido aqui pelo Bill Condon, né? Ele tem uma visão dele pro musical, que é essa visão que eu falei, do fetiche dos musicais da década de 30, de 40, de 50, que é onde ele não faz nada de novo, mas ele claramente se sente mais confortável com esse filme mais colorido, com esse filme mais espalhafatoso, mais artificial. Não tem personalidade, mas ali ainda dá pra ver ele. O resto parece que meio que é uma
grande bagunça com tudo jogado a partir de uma história que já existe, a partir de um musical que já existe, a partir de uma realidade que existiu, não exatamente dessa forma, mas existiu, e ele não consegue conversar o filme dentro do filme com o filme fora do filme que ele tá fazendo, com todas as defesas que ele quer fazer, de possíveis críticas que ele vai sofrer, com os diálogos que basicamente são ele falando, olha, estou querendo falar sobre isso, isso e isso, que é terrível aqui, e tudo isso em meio a uma história real, que foi uma história cruel, que ele faz questão de relembrar que essa história existiu, ao citar que aquilo aconteceu na Argentina, mas que não conversa com um filme onde os horrores do filme são todos fetichizados, onde os horrores do filme nunca são exatamente horrores mesmo, né? Tudo é transformado nessa romantização hollywoodiana. E isso não só o filme dentro do filme, mas o filme na prisão também. Tudo é essa lógica hollywoodiana. Então por que trazer a história real se você vai fazer um filme? Enfim, nada meio que conversa, que é uma grande bagunça, é um filme, um daqueles filmes que eu senti muita vergonha mesmo assistindo. Cada escolha dele, cada diálogo dele me provocava uma certa vergonha. Achei bem fraquinho. Gosto até dos atores aqui dentro, mas que culpa eles têm? O que eles podem fazer exatamente com esse material? O material é bom, né? Mas o material não é bem trabalhado aqui pelo Bill Condon. Não conheço o musical, né? Não sei se o musical vai exatamente nessa linha ou não, se é parecido ou se não é. Não me importa também. O que me importa é esse filme em si. E aqui, deixando claro, não é nem pela comparação, não é nem porque eu gosto do filme do Babenco e porque, como eu disse lá, faz muito mais sentido naquele período histórico do que no hoje. Mas é pela abordagem do Bill Condon, ou pela falta de uma abordagem mais sólida como um todo. Não gostei. Filme que está na Mostra de São Paulo, filme que estreia em janeiro nos cinemas brasileiros, pelo menos é a data inicial dele. Bem cara de filme de Globo de Ouro para categorias de comédia e musical. Muitas vezes não são filmes tão bons assim. Esse acho que é um desses casos. Acho que até vai ter indicações, mas não gostei. Não gostei de Beijo da Mulher-Aranha. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou. Continue acompanhando a cobertura da Mostra de São Paulo aqui no canal. Lá no meu Instagram também. Estou escrevendo críticas para filmes e filmes. Por hoje é isso e